7 coisas que você jamais deve fazer em um carro automático. À primeira vista, dirigir um carro com transmissão automática parece ser mais fácil que dirigir um manual. A interface dos veículos automáticos geralmente é mais simples e os novos motoristas não precisam sofrer com aquela teimosa alavanca de câmbio, nem com controlar a embreagem. Assim, eles poderão se concentrar mais no trânsito. Além disso, o câmbio automático arrasa na subida de morros e em congestionamentos. Mas, embora dirigir um automático pareça ser tão fácil quanto caminhar no parque, ainda existem coisas que você pode acabar fazendo sem querer que podem estragar a sua transmissão. Então, aqui estão 7 dos erros mais perigosos que as pessoas cometem enquanto dirigem seus carros automáticos. Número 7. Nunca engate o D ou o R com o carro em movimento. Todos nós já cometemos este erro pelo menos uma vez. Você está com pressa e impaciente para parar por completo, antes de mudar do D para o R, ou vice-versa. Se você acha que isso não faz mal, sinto muito em lhe decepcionar, mas esse simples ato pode estar fazendo um estrago e tanto na transmissão e nos seus componentes. Número 6. Nunca coloque o carro no P antes que ele pare completamente. Esta mancada é bem parecida com a que a gente acabou de falar. Agora, se o seu carro for novo, ele provavelmente não vai o deixar cometer este erro horrível, já que os modelos mais recentes usam sensores de velocidade que bloqueiam tal ação. Mas se o seu carro não tem este tipo de equipamento e você tem o mau hábito de engatar o P com o carro em movimento de vez em quando, ouça bem, quer seja por estar com pressa ou simplesmente por não estar ciente do perigo, lembre-se de que este hábito pode causar danos irreversíveis à sua transmissão. A posição de estacionamento foi feita para impedir que o seu carro ande sozinho, não para pará-lo quando ele ainda está em movimento. Quando o seu carro está na posição Park, a transmissão fica travada. Por isso, as rodas não se movem de jeito nenhum, ou têm dificuldade para fazer isso. Veja bem, quando você engata o P, um pino trava um eixo da transmissão que é conectado às rodas do carro. Mas se o carro ainda estiver em movimento quando você fizer isso, o pino de trava ou o eixo podem quebrar ou se desgastar. Número 5. Não engate a posição neutra quando parar no semáforo. Tem gente que simplesmente se recusa a manter o pé no freio quando para no sinal vermelho. Outros ouviram de especialistas que deixar o carro no D no sinal vermelho desgasta a transmissão. De qualquer forma, é melhor manter seu carro no modo D do que mudar para o N quando estiver parado no semáforo. Primeiro, quando o seu carro está em ponto morto, você não tem muito controle sobre ele. Então, se for necessário fazer alguma manobra de emergência, pode não dar tempo de executá-la. E tem mais. Se você se esquecer que colocou o carro no neutro e o sinal abrir, você vai acabar acelerando e queimando mais combustível. Outra estratégia que algumas pessoas usam para parar no semáforo, achando que vão economizar gasolina, é o freio de emergência. Mas o fato é que isso é totalmente desnecessário. A quantidade de combustível que você economiza é tão pequena que nem dá para perceber. Experimente manter a ignição ligada, o carro no D e o pé no freio sempre que estiver parado no sinal para ter controle total do seu veículo. Número 4. Não coloque o carro na banguela em descidas. Tem gente que acredita que descer com o carro desengrenado economiza gasolina. Até que faz sentido. Você está descendo ladeira abaixo, então por que não colocar o carro no neutro e deixar o resto por conta da gravidade? Bem, o problema é que os carros com transmissão automática são feitos de forma que economizam combustível, mesmo quando a marcha está no D. Então, eles simplesmente cortam o suprimento de combustível quando o carro está descendo o morro. Em segundo lugar, deixar seu carro descer no ponto neutro faz com que você tenha um menor controle sobre ele. Veja só, ao descer na banguela, a única coisa que dá para fazer é diminuir a velocidade. Você não vai conseguir acelerar caso precise. Além disso, o motor do seu carro fica com uma rotação mínima e a bomba de óleo trabalha muito mais devagar quando o veículo está no ponto neutro. Por isso, o motor não esfria tanto quanto deveria e pode falhar devido à fricção e ao calor. Número 3. Nunca acelere o carro quando ele estiver parado. A menos que você esteja em uma corrida de NASCAR,
Nunca acelere um carro parado. Tem gente que afunda o pé no acelerador com o carro no ponto morto e depois muda para o D para arrancar mais rápido na hora de sair. E engana-se quem acha que o bom senso impede que as pessoas façam isso com o carro delas. Tem um monte de motoristas fazendo isso o tempo todo. Esta prática causa um estrago danado nas cintas e embreagem da transmissão automática. Quando as marchas são trocadas, elas usam a fricção para mover partes específicas. E se você acelera em ponto morto e depois muda rapidamente para o D, estas cintas e embreagem vão se desgastar prematuramente. E o pior, se você continuar a acelerar o carro deste jeito, essas partes não conseguirão mais segurar a fricção. Aí, a transmissão vai começar a escorregar quando estiver engatada. O preço de cintas e embreagens é até acessível. O que vai lhe custar uma fortuna é tirar a transmissão e abri-la para trocar as peças. Número 2. Evite deixar o tanque com pouca gasolina. Praticamente todo dono de carro sabe que dirigir com o tanque na reserva é um grande erro. E mesmo assim, muita gente faz isso. Às vezes, não dá para passar no posto de gasolina. Outras vezes, a gente está sem grana. Mas ignorar aquela luzinha de pouco combustível pode lhe custar muito mais do que encher o tanque, principalmente se o seu carro tiver transmissão automática. Para funcionar do jeito certo, os carros precisam ter uma pressão de fluido apropriada. Além disso, o combustível mantém diferentes partes do carro lubrificadas e ajuda ao motor também. Se o seu tanque está o tempo todo na reserva, estas partes se desgastarão muito mais rapidamente que o normal. Número 1. Não deixe entrar água na transmissão. Se entrar água na transmissão, você está enrascado. Mesmo se for em quantidade muito pequena, a água pode fazer um estrago tão grande na transmissão que ela pode até precisar ser substituída. Se você tiver sorte e notar o problema a tempo, dá para economizar muito dinheiro, pois o dano não será tão grande. O negócio é que, quando a água entra em uma transmissão, ela é absorvida pelos materiais de atrito da embreagem. Isso faz com que a cola que fixa o material de atrito dos discos se dissolva. Um pouco da água sai da suspensão, formando uma massa branca gelatinosa em diferentes partes da unidade. É por isso que não dá para eliminar a água por completo. Além disso, a água vai fazer algumas peças de metal da transmissão ficarem enferrujadas. As consequências disso tudo vão depender do quão rápido você notar o problema. Infelizmente, o plano de ação mais comum é reformar a transmissão. E aí, você comete algum desses erros ou já ouviu falar em outro hábito que pode danificar a transmissão automática? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Deixe um joinha por termos tentado manter seu veículo são e salvo. E compartilhe essa mensagem enviando esse vídeo para todos os motoristas que você conhece.